pode fechar seus olhos por um instante e agradecer a Deus por esta oportunidade que temos. Deus, obrigado. Nós não merecemos, nós não somos dignos por nós mesmos de estar aqui. Mas a tua bondade é tão grande, o teu amor é imenso, a tua bondade é inigualável, o teu favor nos alcança. E por isso, Senhor Deus, podemos subir, ó Senhor Deus, até este templo, chegar até esta casa de oração, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Senhor, receba a nossa entrega nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que estamos em pé, abram as suas Bíblias. Glória a Deus. Estou feliz por estarmos vivos, com saúde, e poder estar nesta casa, poder vir à casa de Deus. Sabe, meus amados, às vezes a gente não consegue compreender o quanto isto significa. Se você fosse agora a um hospital, se você fosse agora a uma casa de abrigo, talvez você dissesse assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi, por que eu não fiz? Então eu queria convidar você para agradecer, para não ter que se arrepender e aí agradecer. Às vezes nós ficamos esperando acontecer alguma coisa para ter que nos arrepender e aí agradecer. Eu queria que você lembrasse quanto você é feliz de estar aqui, quanto você é privilegiado em estar aqui. Você chegou aqui, você está respirando, você pode se movimentar, você pode fazer com que o seu louvor seja recebido pelo Senhor. E a questão é: onde é que está o louvor que nós trouxemos? Onde é que está? Ficamos às vezes só assistindo o coral cantar, a orquestra cantar, os jovens cantarem. Mas, meus amados irmãos, todas as vezes que eu leio o Salmo de número 100, por exemplo, o Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aleluia. E o Salmo diz mais. O Salmo diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos de adoração. Sabe por que, meus amados, às vezes nós somos tão calados na casa de Deus? Porque às vezes a gente esquece que os salmos foram escritos por aquelas pessoas que andavam horas para chegarem no templo, dias para chegarem no templo. Quando elas chegavam no templo, era como se elas tivessem, pastor Mauro, chegado no céu. E aí não tem como você permanecer, Robinho, com a boca fechada. Não tem como você dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou no melhor lugar em que eu poderia estar. Interessante. É interessante. Meus amados, nós somos provavelmente a geração do arrebatamento. Eu espero ser arrebatado. Não estou esperando a morte. Não estou esperando a morte. Quantos estão esperando a morte aqui? Digam amém. Glória a Deus. Então você está esperando o arrebatamento. E você está pronto para o arrebatamento. Lembrem, meus amados, a palavra
para arrebatamento no grego é uma palavra que indica uma certa atitude, irmão João França, de não avisar. Por isso que o arrebatamento da igreja não necessita de sinais. Olhe para a Bíblia e você vai ver que o arrebatamento não precisa de sinais. Ah, pastor, mas não vai ter sinais dos fins dos tempos? Isso a gente já está vivendo. Nós já estamos vivendo isso. Sinais do arrebatamento não. O sinal do arrebatamento é uma igreja viva. O sinal do arrebatamento é uma igreja que adora em espírito e em verdade. O sinal do arrebatamento é alguém que não se conforma com as coisas deste mundo. Aliás, por falar em conformar, eu quero dizer aos irmãos que estão lá na frente, que eu acho que quem tomou água, não é? Por favor, saiam desse lugar de água e venham para onde está a fonte. Aleluia, glória a Deus. Saiam da geladeira e venham para o forno, não é? Por quê, meus amados? Esse é um outro costume que nós adquirimos, não é? A gente chega na igreja, dá tanta vontade de ir ao banheiro. Chega na igreja, dá vontade de ir tomar água 10 vezes. Sim ou não? Parece que tem uma rodinha dos nossos pés, que a gente precisa ir ao banheiro, depois vai tomar água, vai ao banheiro, vai tomar água. Não, quando você entrar na casa de Deus, dê o seu louvor, a sua adoração a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Preocupe-se em adorar a Deus. Você às vezes não vem durante a semana, e eu fiquei admirado porque na ceia passada eu vi um grande grupo de irmãos aqui no domingo. Eu perguntei ao pastor Silvano, o que aconteceu? Aí o pastor Silvano disse assim: não, é que os irmãos vêm tomar ceia no sábado e não vêm no domingo. Ué, me ajuda a entender isso? O culto que você entrega hoje é hoje. O culto que você entrega amanhã é amanhã. Que conversa é essa? Eu estou querendo aprender isso para eu entender, porque eu não consegui entender. Aleluia, eu não consegui entender. Jesus só abençoa ontem, ou Ele não te abençoa hoje também? E não promete estar conosco todos os dias? É promessa de Jesus. Jesus diz: eis que estou convosco. Eu estou, não é estarei, não é eu estive. Eis que estou convosco. Aleluia. Meus amados, eu espero que nós não sejamos surpreendidos com o arrebatamento da igreja. Quando alguém vai dizer assim: mas eu fiquei. O que você estava esperando também? Como é que você poderia estar esperando? Meus amados, será que nós conseguimos ser crentes de verdade? Será que nós conseguimos ser crentes não apenas nominais? Será que nós conseguimos viver o que pregamos e pregar o que vivemos? Isso é o que o Senhor espera de nós. Abramos as nossas Bíblias então. Meus irmãos vão dizer: pastor, mas o senhor já não estava pregando? Glória a Deus. Estamos aqui para servir, viu, irmãos? Glória a Deus. Você ora por mim e oro por você. E o meu desejo é que quando chegarmos no céu, o Senhor não venha me dizer: Luiz Alberto, cadê a Maria? Eu digo: senhor, a Maria está aí. Cadê o João? Está aí também. Cadê o Pedro? Está aí também. Cadê o Ismael? Está aí também. Você não me faça vergonha, hein? Amém? Glória a Deus. Carta escrita por Paulo aos Filipenses. Aleluia. Capítulo de número 2. Aleluia.
seja Deus. Quem tem glória pode dar glória, quem tem aleluia pode dar aleluia. Porque enquanto lemos a palavra, Deus pode curar você. Enquanto lemos a palavra, Deus pode mudar você. Enquanto lemos a palavra, Deus pode fazer com que você seja renovado, batizado no Espírito Santo. Tudo isso pode acontecer. Depende de saber com qual sentimento você está aqui. Aleluia. Capítulo de número 2, o verso de número 5 a seguir. Capítulo de número 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de você entendeu isso? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, não é igual, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Sendo o quê? Obediente. Igual a nós, não é? Igual nós somos, não é? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tome assento. Glória a Deus. Meus amados, glória a Deus. Glória a Deus. Li um livro há um tempo atrás. O nome do livro era De Pastor para Pastor. O nome do livro era De Pastor para Pastor. E tinha ali algumas alegorias, algumas informações. Entre as informações que tinham ali, uma história me chamou a atenção. Um jovem procurou o pastor e ele disse: pastor, ore por mim, eu estou dizimando $1 e eu gostaria de dizimar $10. Então eu gostaria que o senhor orasse por mim, para que eu pudesse dizimar $10. O pastor então orou por aquele jovem, e aquele jovem foi abençoado, e logo ele veio dar testemunho, dizendo: pastor, Deus abençoou, eu estou entregando o meu dízimo de $10. Mas, meus amados irmãos, o tempo passou, e aquele jovem achou que ele poderia melhorar. E então ele vai e pede oração de novo ao pastor e diz: pastor, ore por mim, porque eu gostaria de dizimar $20. E o pastor disse: eu vou orar e Deus pode te abençoar. E o tempo passou e ele então recebeu a condição, e ele foi agora dizer ao pastor: pastor, muito obrigado, estou dizimando $20. E o pastor disse: amém, glória a Deus. Mas eu queria que o senhor orasse por mim, pastor, porque eu queria dizimar $50. E aí o pastor disse: amém, Deus pode fazer, Deus é poderoso, Deus pode fazer. E aí, não demorou muito tempo, aquele jovem foi promovido, e agora ele podia dizimar então $50. Glória a Deus. Mas aquele jovem não se conformou, e ele queria mais, sempre mais.
E aí, meus amados irmãos, ele orou, ele falou de novo com o pastor que orasse, porque ele queria dizimar uma importância ainda maior. O pastor orou por ele, e ele foi promovido na empresa, e passou a ser diretor daquela empresa, e ele foi promovido para uma cidade próxima, mas manteve contato com o pastor, e a quantia foi sendo elevada. Chegou um determinado dia em que ele olhou para aquela quantia elevada, que estava próximo de $500, e ele disse: acho que isso aqui está ficando meio sério, né? Está ficando meio sério. Pegou o telefone e ligou para o pastor: pastor, veja bem, eu acredito que a igreja não precisa tanto assim. Acredito que nem há tanta necessidade assim, não é? Eu poderia dizimar isso aqui, que é o meu salário, mas o que o senhor acha se eu desse uma parcela desse salário que já ajudaria um pouco? Aí o pastor disse: meu irmão, eu tenho orado por você durante todo esse tempo e vou continuar orando. Vou continuar orando. Mas se você acha que você está entregando muito, eu vou orar. Você pode voltar a entregar $10. Não tem problema. Você volta para a cidade que você estava e você então vai entregar de dízimo apenas $10. Aí aquele jovem disse para o pastor: pastor, veja bem, o senhor não está entendendo a minha mensagem. O senhor não está entendendo a minha exposição. Aí os irmãos então vão querer agora me perguntar também: pastor, por que o senhor está começando o sermão com esta ilustração? Pergunta para mim por quê. A igreja pode me perguntar por quê? Assim eu estou entendendo que a igreja está me acompanhando. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala-nos de sentimento. O que acabamos de exemplificar para os irmãos nesse instante é um sentimento. Este jovem manifestou um sentimento. Esse jovem foi expressar um sentimento ao seu pastor daquilo que ele estava vivenciando, daquilo que ele estava entendendo que seria necessário para a sua vida. Mas, meus amados irmãos, a minha pergunta agora para a igreja, que já entendemos essa ilustração, a minha pergunta é: como nós podemos ser parecidos com Jesus? Como nós podemos ser parecidos com Jesus? Quando você olha para a sua vida, você se vê parecido com Jesus? Quando você olha para o que você vive, você se vê parecido com Jesus? Nessa festa, meus amados, de redenção, que nós estamos hoje aqui celebrando o culto da ceia, eu vou sempre lembrar aos irmãos disso. O culto da ceia é a maior festa da redenção da igreja. É por isso que quando você vem para a casa do Senhor, para o dia da ceia, você não precisa ficar com cara de maracujá de sexta-feira. Você não precisa ficar com cara de papel amassado. Você pode entrar na casa de Deus dando glória, dando aleluia, porque ser humilde não é ficar com cara de pastel. Ser humilde é dar glória ao nome do Senhor. É isso. Interessante, meus amados. O Antigo Testamento traz-nos uma ideia de humildade quando mostra algo muito interessante, porque remete à inferioridade, remete à aflição. Quando se fala que alguém é humilde, logo se tem a ideia de aflição, de inferioridade. Eu me lembro que quando fui fazer um determinado curso, lá pelos anos 2000 e alguma coisa, aí estávamos num grupo de trabalho e nós tínhamos que discutir alguns temas, e aí alguém disse: eu não quero ser humilde. Interessante. Você gostaria de ser humilde? Você é humilde? Você se sente humilde?
As pessoas te veem como humilde. Olha que interessante, meus amados. Quando nós olhamos para esta palavra que Paulo escreve para os filipenses e para nós também, nós devemos compreender, meus amados, que em certo modo nós olhamos para este sentimento como um absurdo. Mas a palavra de Deus, meus amados, também nos promete recompensar aqueles que genuinamente agem com humildade. A Bíblia diz que a humildade precede escola dominical. Vocês conhecem o livro de Provérbios? Provérbios tem 31 capítulos. Quantos capítulos? 31 capítulos. Se nós lermos um capítulo, pastor Cleiton, por dia, nós vamos aprender muita coisa, inclusive que a humildade precede a honra. Todos nós queremos ser honrados. Todos nós esperamos às vezes um tapete vermelho para que seja passado, para que nós então possamos pisar naquele tapete e dizer: eu estou em honra, Deus me honrou, Deus me abençoou. Mas eu quero dizer para você que se você quiser ser honrado, o primeiro caminho é humilhar-se diante de Deus. E Pedro escreve: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Meus amados, Deus nos ama, e é por isso que nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós podemos dizer que somos humildes, nós podemos dizer que amamos o pastor Antônio, desde que ninguém precise de nós, desde que ninguém peça nada, desde que ninguém nos exija nada, desde que ninguém peça para a gente fazer alguma coisa que aos nossos olhos parece impossível. Mas vamos imaginar, o círculo de oração acabou de cantar um hino que nós devemos colocar em prática. Deixou o esplendor de... meus amados, se nós conseguíssemos compreender o que significa o ato que Jesus realizou por mim e por você. Ele não precisava, mas Ele fez isso só por uma razão: porque Ele me amou, porque Ele te amou, só porque Ele te amou, Ele aceitou vestir esta pele humana que nós vestimos. Ele aceitou morar em uma casa que nós moramos, só porque Ele nos amou. Só porque Ele nos amou, meus amados. Então nós vamos perceber aqui, neste ato de Jesus, e nós vamos compreender aqui as duas naturezas de Jesus, quando nós vemos Jesus se humilhando, Jesus fazendo-se um ser humano, para viver e para conviver com cada um de nós. Então, quando você chora, saiba que Jesus também chorou. Quando um amigo, pastor Antônio Salinas, o amigo Lázaro morreu, Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Diga para o mestre que Lázaro morreu. E sabe de uma coisa, meus amados? Dos amigos, a gente espera um atendimento mais vivo. Dos amigos, a gente espera um atendimento singular. Dos amigos, a gente espera um atendimento particularizado. Dos amigos, a gente espera que sejamos atendidos, rapidinho. Mas a Bíblia diz que Jesus demorou o pastor Antônio Salinas 4 dias. O que você faria? Você se manteria humilde quando alguém não atendesse você de acordo com a sua necessidade? Hein, moços, moças? Se alguém que você ama muito, e aí você pede, e parece que a pessoa não está nem aí, parece que a pessoa diz assim: estou nem aí,
não é comigo. A Bíblia diz que Jesus demora 4 dias. Pastor Abel, aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu vejo, pastor Cleiton, de repente Marta e Maria estão sem imaginar que o mestre vai chegar, mas o mestre chega, aleluia, mas o mestre vem, aleluia. Quando todos imaginavam que Lázaro, depois de estar naquela tumba, não haveria mais nada para fazer, não haveria mais o que fazer, mas hoje é dia de ressurreição, e eu quero que você saiba disso, porque o mestre vai chegando, aleluia. E quando ele está chegando, a primeira coisa que ele ouve é uma reclamação. Quando o mestre chega, você tem que se alegrar, aleluia. Mas quando o mestre chega, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Eu não te disse que se tu cresces, tu verias a glória de Deus. Você consegue compreender que Deus tem glória para as nossas vidas aqui nesta noite? Aleluia. Ressurreição é a nossa pregação. Ressurreição é a nossa pregação. Por quê? Porque o mestre da Galileia é humilde. O mestre da Galileia é um homem. O mestre da Galileia é um homem simples. Ele é tão simples que quando os guardas vão, pastor Gerson, para prendê-lo, qual deles é Jesus? Estavam todos sentados ou estavam todos em pé e eles não sabiam qual era Jesus, porque Jesus era um homem humilde, aleluia. Se vestia como os seus discípulos, andava como os seus discípulos, comia com os discípulos, aleluia. E na última ceia Jesus inclusive comeu e ainda deu para os seus discípulos comerem com ele, aleluia. E depois de comer, ele ainda canta um hino. Deixou o esplendor de aleluia, saber do destino, só se despindo da sua glória. Ele tira a sua túnica, ele se despe, ele faz por você e por mim. Ele tira a sua túnica de rei, ele tira a sua túnica do Deus Todo-Poderoso, e ele começa a andar entre os homens que são pecadores, homens como eu e você, comedor de arroz e feijão, aleluia, porque ele se humilhou, aleluia. Paulo escreve os 7 passos voluntários. Jane, você sabe de uma coisa? Eu só vou na sua casa se você me convidar. Por quê? Porque eu dependo da sua vontade. Eu dependo da sua vontade. Sabe quem obrigou Jesus a ir à cruz? Quem obrigou o pastor Josué? Jesus vai caminhando para o Calvário como quem está indo para a coroação. Jesus se dirige ao Calvário como quem vai receber uma coroa de glória, porque ele, sendo rei, se humilhou como homem pecador, ainda que não tinha pecado, pastor Antônio, mas ele se humilha. E por que você não pode se humilhar diante de Deus? E por que você não pode botar a sua boca no pó? Por que você não pode clamar? O profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Se nós não estamos vivendo uma igreja mais poderosa, é porque nós estamos nos calando quando nós deveríamos clamar. Mas a Bíblia diz que se estes se calarem, as pedras clamarão. Você tem um glória para Jesus? Você tem um aleluia para Jesus? A sua boca tem como glorificar o Rei dos Reis. A sua boca tem como exaltar o Todo-Poderoso. A sua boca tem como dizer que só o Senhor é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele se esvaziou, Ele assumiu forma de servo, Ele tornou-se semelhante ao homem, Ele foi reconhecido em figura humana. É o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2. Ele humilhou-se a si mesmo, Ele tornou-se obediente até a morte. E morte de cruz. É por isso que eu gosto do hino 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Quantas vezes você quer deixar a sua cruz? Porque você acha pesada, porque você acha que não vai conseguir carregar, porque você acha que a cruz do seu irmão é mais leve que a sua. Mas você conhece o seu irmão? A gente sempre começa a achar que lá no quintal do vizinho as flores são mais bonitas, mas você não vive lá. Você não mora lá. Jesus se esvaziou da sua glória. Ninguém tomou a sua glória. Foi Ele que se esvaziou. Foi Ele quem abriu mão. Foi Ele quem fez. Ah, meus amados irmãos, como é gostoso saber que Jesus fez isso por sua própria vontade. Ele quis. Ele quis. Por quê, pastor? Porque Ele nos amou. Meus amados, quando nós chegarmos lá na glória, eu fico imaginando quando nós chegarmos lá e nós podemos olhar para a face do Todo-Poderoso, conforme nós falamos aqui na quarta-feira, face a face eu hei de vê-lo. E quando chegarmos lá e dizer eu não era digno, como Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É verdade que quando chegarmos no céu nós não estaremos assim, nós estaremos com o corpo glorificado. Então quando chegarmos no céu nós vamos poder abraçar o nosso Mestre, porque Ele fez por mim o que eu não posso fazer por você. Ele pagou por mim o que eu não posso pagar por você. É por isso, meus amados, que nesta noite o mínimo que nós podemos fazer é levantar os nossos braços e dizer: glória a Deus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, Ele se humilhou por mim. Ele se humilhou por você. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está entre nós nesta noite. O poder de Deus está aqui, meus amados, e Ele quer encher a sua vida. Ele quer fazer você, que é um crente mais ou menos, o Senhor quer te encher para você ser uma tocha. Onde quer que você vá, que
que você nunca mais diga, eu sou assim. Não, não. Você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, e hoje você vai participar do pão e do cálice. Aleluia. Você veio aqui para isso. Aleluia. Falei dos 7 passos voluntários de Jesus, e eu quero que você compreenda, meus amados, que Jesus se humilhou. Jesus se humilhou. Mas sabe de uma coisa? Aleluia. O próprio texto que nós estamos observando, ele diz que Deus, aleluia, aleluia, Deus colocou uma condição interessante. E o texto que nós estamos lendo, que acabamos de ler, ele diz que toda língua confessará. Toda língua confessará. Toda língua confessará. Aleluia. Quem? Onde? Os que estão debaixo da terra exaltarão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, meus amados. Eu estava olhando para esta palavra, e depois da ressurreição, Tomé não teve mais dúvida e declarou: Senhor meu e Deus meu. Por quê, meus amados? Porque o nome de Jesus também foi exaltado. Aleluia. Os da terra o saudarão, os que estão na terra o saudarão, e Deus deu ao nome de Jesus um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Eu queria que você olhasse comigo, como eu gosto desse salmo, que é o Salmo 24, porque ele é um salmo que exalta a grandeza do nosso Deus, a grandeza do Todo-Poderoso, e nós não viemos aqui para outra coisa, senão para lembrar da morte do Senhor, até que Ele venha. Mas vamos nos lembrar alegres, vamos nos lembrar felizes. Por quê, meus amados? Porque nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Você não precisa ficar triste por nada, você tem que se alegrar. Veja o que é que diz então, quando nós olhamos para o Salmo de número 24. Aleluia, aleluia, para você compreender que coisa gloriosa é essa, que coisa maravilhosa é essa. Deus exaltou ao nome do Senhor Jesus, e o texto diz no Salmo de número 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Verso 8, querido, verso 8. Eu estava no verso de número 7. Agora o 8, isso. E a pergunta é esta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O verso de número 9: levantai, ó portas. Eu queria que você levantasse agora as suas mãos e ficasse de pé também. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você exaltasse o nome de Deus que está entre nós. Por quê, pastor? Porque essa deve ser a nossa condição, essa deve ser a nossa atitude. Levante as suas mãos para adorar ao Rei da Glória. O texto diz isso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu queria que você agora glorificasse ao Senhor. Obrigado, pastor. Que você agora glorificasse ao Senhor, porque o Rei da Glória está entre nós, porque o dono da glória está entre nós, aquele que merece glória está entre nós, aquele que tem glória para encher a sua vida, aquele que trouxe glória, dá glória nesta hora. Então eu quero deixar você glorificar o Rei da Glória. Aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, te glorificamos, ó Rei, te exaltamos, ó Santo, te adoramos, ó Magnífico. Ah, toda glória está cheia, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Que bom é sentir a presença do Senhor. Aleluia.
Quem tem louvor, dá louvor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem línguas, fala línguas. Quem tem adoração, adora o nome do Senhor. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Só Jesus salva. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor Jesus se humilhou, mas foi exaltado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos por este tempo. Pai, nós te glorificamos por esta hora que o Senhor permitiu, meu Deus, que nós nos ajuntássemos nesta casa para adorar ao Senhor, para estarmos, ó Deus, em torno da tua palavra. Senhor Deus, que cada um de nós possa compreender que a humilhação de Jesus Cristo resultou em bênçãos para as nossas vidas, que a humilhação de Jesus Cristo resultou em salvação das nossas almas. Senhor, que cada um nesta noite tenha este sentimento, que cada um de nós tenha, Senhor Deus, esse verdadeiro sentimento de entregar-se ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a igreja que está em Vila Angélica tenha um coração pronto para humilhar-se, tenha um coração pronto para entregar-se, sabendo, Senhor, que Tu muito breves arrebatará a Tua igreja, e que estejamos prontos para isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o nosso tempo corre. Nós vamos agora tomar assento e vamos fazer agora a recolha das ofertas missionárias. Glória a Deus.